Diante das altas demandas nas grandes cidades de Portugal, os imigrantes que aqui chegam sempre procuram cidades mais tranquilas, menores e que têm uma menor demanda de imigração de pessoas, enfim. E que tenha também uma estrutura como escolas para as crianças, indústria e comércio, enfim, uma estrutura para se viver bem e com qualidade de vida. Diante de tudo isso, hoje eu vim gravar esse vídeo numa cidade espetacular aqui do norte de Portugal e vou mostrar para vocês um pouco dessa cidade, que é a cidade de Vila Nova de Famalicão, fica aqui no distrito de Braga. E para falar melhor sobre esta cidade, nós vamos falar com nosso amigo José em Portugal, que vai ser o nosso anfitrião para falar melhor sobre essa cidade que tem muito a oferecer a quem procura qualidade de vida aqui em Portugal. Agora, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho. Agradeço a todos que aí têm visto o nosso vídeo, que têm participado aí com seus comentários, tem dado like. O like dessa vez foi lá em cima. Espero que esse vídeo também não seja diferente. Nós vamos rodar agora a vinheta e vamos ao vídeo de hoje. When I look at you, I know where I wanna be. Your eyes spin me around. Take off, 'cause I'm about to fly. E aqui já está ele, o nosso amigo José em Portugal, grande José. José, muito obrigado mais uma vez por nos dar um pouquinho do seu precioso tempo. O José, como já é morador aqui de Vila Nova de Famalicão, então ninguém melhor do que ele para falar um pouco sobre essa cidade que é espetacular. Bem-vindo ao nosso canal, José. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Fiquei muito feliz do convite do Carlos e ainda mais para falar sobre esse assunto, que é Vila Nova de Famalicão, uma cidade que eu aprendi a amar, que no começo eu não conhecia, nem queria vir, mas quando eu vi, me apaixonei, e a gente vai falar muito das qualidades dessa cidade no vídeo de hoje aqui do Carlos. Maravilha! E a imagem está espetacular, olha o fundo. Tá final de dia, como... olha, agora no momento que nós estamos gravando o vídeo, são exatamente 8 horas. Da noite? Não, da tarde, olha aí, ó. Olha aí, Famalicão, é isso aí. Ó. Vila Nova de Famalicão, aqui no norte de Portugal. Essa cidade é uma cidade que nós sempre ouvimos falar. O José, mesmo antes de vir para cá, ele já falava muito dessa cidade. Aliás, acredito que ele já foi anfitrião de muita gente que se mudou para essa cidade. E é uma cidade que tem uma ótima estrutura. Aliás, uma das cidades aqui do norte é uma das que tem uma estrutura, uma das melhores estruturas, podemos dizer assim, não é verdade? E principalmente se tratando de trabalho, né, de emprego, é uma cidade que oferece aí muitas oportunidades de emprego. Quem chega aqui trabalha. Qual a população daqui, José, hoje? A população é 136 mil habitantes, né? É uma cidade grande? Aí distribuída aí numa área de 201 quilômetros quadrados. É uma cidade espetacular. E tem uma estrutura, é assim, para quem é do interior, é uma cidade com clima de interior, porém é uma cidade como Braga, uma cidade que tem uma estrutura de cidade grande, né? Tem indústria, tem comércio, tem estrutura para família, criança, para criar crianças, como é que fala? Escola, enfim. Fala um pouco mais para nós, você que tem crianças. Uma curiosidade de Famalicão, até a gente falou no nosso vídeo lá de Lisboa. Lisboa, ela tem 101 quilômetros, né? A dimensão dela, e Famalicão tem o dobro de tamanho de Lisboa. Ô, louco. A diferença é que Lisboa tem uma população de mais de 500 mil de pessoas, enquanto que aqui tem 136 mil. Ou seja, a gente tem muito espaço aqui, né? É por isso que a gente vê essa tranquilidade, as áreas não são superlotadas, a gente consegue andar com aquela calmaria de interior numa estrutura de cidade grande, como o Carlos falou. Aproveitando enquanto a gente está falando, olha, nós estamos aqui em frente à central de caminhonagem, não é? Isso mesmo, a rodoviária. Rodoviária, central de caminhonagem aqui de Vila Nova do Famalicão.
Aqui já é o parque, não? Aqui é o início do Parque da Devesa, né? A gente está numas partes centrais da cidade, né? Pertinho do centro. Ouvimos os pássaros cantando. Do lado da Praça Dona Maria II. Esse parque ele é gigantesco, aqui, gigante. Se você anda aqui, você percorre aqui umas 4 freguesias só dentro do parque. Ali tem um espaço para caminhada. Emenda com Trofa esse parque? Não. Aqui é o lado oposto, né? É o outro lado. Trofa é para o outro lado. Aqui é no sentido de Guimarães, Braga. E uma coisa interessante, Carla, as pessoas que vêm para cá, para Famalicão, eu estou aqui em Famalicão há 1 ano e 3 meses. Não, 1 ano e 4 meses, fez agora. Terminamos abril, 1 ano e 4 meses. Nesses 1 ano e 4 meses, chegou muita gente aqui em Famalicão que veio através do canal e a gente acompanhou, né? Acompanhou de perto, e todas as pessoas que vieram para cá, com exceção da minoria, se deram bem, conseguiram um emprego muito rápido, conseguiram ali a documentação, estão estabilizados. Conseguiram se estabilizar bem, né? E não querem sair, né? Poucas pessoas saem. Tem uma faixa de fazer caminhada, andar de bicicleta. Então, como a gente estava falando, muita gente veio para cá através do canal do José. Eu também conheço várias pessoas que moram aqui. Inclusive tem a nossa amiga Nildinha, não sei se você conhece a Nildinha lá de Goiás, que mora aqui, esposa do Wesley. Moram aqui. Conheço o Wesley e a Nildo, conheço. Então, moram aqui e estão muito bem, os filhos já estão na escola, estão estudando, eles estão trabalhando, conseguiram um arrendamento bacana, né? No começo teve lá uns perrenguezinhos, mas depois conseguiu algo melhor. Então é sempre assim, no início às vezes tem um pouco de dificuldade para se localizar, mas depois a coisa vai e a coisa anda, né, José? E é aquela dificuldade que você vai ter em qualquer lugar que você for, né? Você está saindo do seu país, vai para um país que você não conhece, para uma cidade que você não conhece. É natural que às vezes aconteça ali alguma dificuldade em alguma área, né? No caso aqui de Famalicão, tem bastante brasileiro, assim como lá em Braga também tem, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que hoje em dia, eu não sei se era assim há alguns anos atrás, mas desde quando eu cheguei eu tenho percebido que a comunidade brasileira parece que se uniu um pouco mais, parece que a galera está se ajudando mais, e isso é muito bom. Claro que tem as maçãs podres, né, dentro do cesto, aquelas pessoas que gostam de se aproveitar, tem golpistas e tem que ter muito cuidado. É por isso que você tem que seguir canais assim como o do Carlos, como o do José em Portugal, que vão te dar uma informação melhor para te proteger, para evitar que você caia aí em ciladas, né? Exatamente. Olha, sempre vai ter, por exemplo, o último vídeo que eu coloquei aqui deu muitos comentários. E olha, eu queria deixar aqui um parabéns para os portugueses, porque ao contrário do que muita gente fala, os portugueses eles são muito receptíveis. A gente tem que entender que é uma cultura diferente da nossa, não é uma cultura que sai abraçando e beijando todo mundo toda hora. Mas olha, foram muito simpáticos, eles chegaram no nosso canal e foram muito bem colocados, né? Fizeram comentários bacanas, muito legal. Tiveram um ou outro comentário que daquelas pessoas que não gostam, não aceitam muito a gente aqui. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: nós, imigrantes brasileiros, chega pertinho aqui, nós, imigrantes brasileiros, não viemos aqui para dividir, nós viemos aqui para somar. E se por um acaso o senhor, a senhora que está aí, português ou não seja, e não aceita isso, não gosta disso, pensa bem, Portugal é um país de imigrante. Portugal é um dos maiores países de imigrante que existe. Aliás, Portugal imigrou primeiro para o Brasil, para depois a gente imigrar para cá. Então, não viemos aqui para criar polêmica, não viemos aqui para ser melhor do que ninguém, viemos aqui para colaborar, viemos aqui para oferecer o nosso melhor. Eu, hoje aqui, trabalho por conta própria, não dependo de trabalhar por conta do outro, trabalho por conta própria, mas o meu trabalho eu ofereço o meu melhor. Nunca encontrei um cliente que eu tivesse tido problema com ele. E o José, acredito, está aqui também da mesma forma, leva informações para as pessoas desde o início que ele chegou aqui, ajuda muito as pessoas. Os nossos vídeos aqui é para esclarecer as pessoas que estão lá do outro lado e não sabem ainda o que é emigrar, como que é o país. Às vezes as pessoas pensam que o país é super
muito fácil de chegar e já fica rico, vai ganhar em euro. Não tem nada disso, é muito difícil, mas é um país muito bacana para se viver, é um país que tem um índice de violência comparado com o nosso país é praticamente zero, né? Se for comparar, porque o nosso país é muito grande, a qualidade de vida, enfim. Então tem tudo muito isso que as pessoas procuram, né? José vai espirrar, vai! Não vou não. As pessoas procuram qualidade de vida, segurança para as crianças, principalmente quem mora em cidade grande. Se você já foi no Brasil, o Brasil é ótimo, é excelente, é muito rico, é muito lindo, é muito bonito, tem todas as culturas que você imaginar, mas as grandes cidades têm se tornado cada vez mais difícil por conta da insegurança, educação para as crianças, enfim. Por isso que as pessoas imigram e procuram um lugar melhor para viver. E somando tudo isso, é igual a fazer o país desenvolver. Ajuda Portugal a desenvolver, porque há pessoas aqui de todas as áreas, pessoas formadas, infelizmente, licenciaturas do Brasil aqui, muitas das vezes não vale, né? Tem que validar, então, e não se consegue tão fácil, infelizmente, mas eu creio que isso logo vai mudar. E aí vai ajudar mais ainda a desenvolver e ajudar o país a avançar. Eu vou agora com o meu amigo José para um outro ponto de Vila Nova de Famalicão e a gente continua o nosso bate-papo aqui falando um pouco mais sobre Famalicão. E antes da gente ir, se o Carlos me permite, só fazer um adendo esse canal é teu, José. Vamos lá. Portugal é dos portugueses, gente. Os brasileiros não estão aqui para tomar Portugal. Não é Guiana brasileira. Guiana brasileira é uma piada, é um meme, é uma brincadeira. E quanto mais as pessoas pegam ar, como diz lá no Ceará, quanto mais as pessoas se chateiam com isso, mais esses memes vão pegando. Da Ibope. Então é uma brincadeira, às vezes é uma brincadeira até carinhosa, não é nada pejorativo. Portugal é dos portugueses e também dos imigrantes que estão aqui contribuindo, trabalhando. Não vale a pena se irritar com essas coisas. Senhora portuguesa, relaxa. Que estão aí, tem calma, tem calma e deixa andar. Ninguém vai tomar Portugal de ninguém e ninguém veio aqui para tirar nada de ninguém. Muito pelo contrário, o que nós pudermos, nós vamos colaborar. Pode ter certeza, você vai encontrar um ou outro aí que não vai ser assim igual, não vai ser boa gente, não vai fazer o melhor, né? Mas isso é casos isolados, A maioria são pessoas que vieram para fazer a diferença, entendeu? Então é o que nós deixamos aqui para vocês, tá bom? Vamos lá conhecer mais um pouquinho de Famalicão, né? A gente está aqui, só para atualizar, a gente está no centro da cidade. Olha aí, agora. Parque da Devesa aqui atrás da gente. A gente vai partir para um outro ponto que fica bem pertinho daqui, fica 3 minutinhos daqui, vamos lá. Maravilha, vamos lá então. Agora estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Famalicão, um outro ponto muito bacana, olha para você ver que lindo, olha, o jardim. Uma das coisas que eu aprecio muito aqui em Portugal são os jardins. Eles cuidam muito bem das flores, os jardins. Você já deve ter visto em algum vídeo na cidade de Braga como que ela é. Eles cuidam muito do jardim, de tempo em tempo. Eles mudam todas essas plantas, tira a velha e replanta, colocam uma nova e sempre tem vida, né? Essa questão da natureza aqui é algo espetacular. E como agora nós estamos na primavera, você vê que está tudo florido, tudo verdinho, maravilha. Agora nós vamos falar com o José novamente aqui acerca um pouco mais para você saber sobre a cidade de Famalicão, a qualidade de vida, o que te dá vantagens em vir morar em Famalicão. José, falando sobre estrutura de moradia aqui em Vila Nova de Famalicão, o que você daria de dica para quem está pensando em vir para Portugal, norte de Portugal, e pensando em uma cidade bacana, qualidade de vida, uma cidade tranquila e que tem uma estrutura? Ao seu ponto de vista, no seu ver, como você já mora aqui um tempo, inclusive você trabalhou aqui, né? Trabalhou em fábrica aqui, se eu não me engano? Trabalhou em fábrica aqui. O que você poderia dizer? Quais os pontos positivos em escolher Famalicão para viver? Vamos lá. E eu gosto de falar que isso vai depender muito do perfil da pessoa.
Muito boa pergunta, Carlos, e isso depende muito do perfil da pessoa, porque às vezes a pessoa olha uma cidade, já é linda, é muito bonita, eu quero morar lá, me identifiquei, mas não faz uma pesquisa a fundo. E essa pesquisa a fundo, o que a gente tem que entender é que qual é o seu perfil? Você quer trabalhar em fábrica? Se você quer trabalhar em fábrica, Famalicão é uma boa região e eu vou já te falar por quê. Agora, se a pessoa, não, eu não gosto de trabalhar em fábrica, eu quero trabalhar com hotel, eu trabalho com turismo, Famalicão já não seria o lugar, porque Famalicão... Chegou aqui um amigo, um amigão. Por quê? Porque Famalicão não é uma cidade turística. Famalicão aqui é uma cidade para morar, trabalhar, é uma cidade tranquila. Turismo, se você quer trabalhar com turismo, eu indicaria o Porto, né? Cidades mais próximas ao Porto, que tem bastante turismo. Então, você descobriu o seu perfil, aí você vai pesquisar a cidade. E a escolha da cidade é muito importante para dar certo em Portugal. A escolha da cidade errada pode fazer você ter ali um enorme prejuízo. E por que Famalicão é bom para esse perfil de pessoa que quer trabalhar em fábrica? Por que ela é boa? Porque a localização de Famalicão é privilegiada. Ela está do lado, do meio de várias outras cidades que vão te dar aí um leque de opções maiores para trabalhar. Por exemplo, à minha direita aqui eu tenho a Trofa, né? Por outro lado eu tenho Guimarães, para ali eu tenho Braga, mais para cá tem Barcelos, para cá tem Barcelos, Santo Tirso para ali. Então eu estou rodeado aqui de regiões que eu posso, né, trabalhar. Está bem centralizado. Então, geralmente quando a gente vai procurar emprego numa agência, eles buscam vagas ali para a pessoa num raio ali de 20 quilômetros, né? Geralmente. Então, você estando em Famalicão, isso engloba toda essa região. Então, as opções de emprego aumentam. É por isso que quem chega aqui em Famalicão não fica sem trabalho. Se não trabalhar em Famalicão, vai para Trofa, vai para Santo Tirso, vai para Barcelos, vai para Braga, Guimarães, tem bastante opção. E essa é um dos pontos mais favoráveis de Famalicão, porque quando você chega em Portugal arranjando emprego, já resolve muita coisa o emprego. É verdade, é verdade. Falando em emprego, o que que tem, assim, falando em indústria, fábricas, 3 fábricas aqui que você conhece, grandes, que Pronto. É assim, não que a pessoa vá trabalhar lá, mas que é uma possibilidade grande de se conseguir, e se conseguir também é uma ótima oportunidade de trabalho. Pronto. A maior fábrica de Famalicão, ela também é uma das maiores do país, é a Continental, né? Pneus Continental. Todo mundo que chega aqui quer trabalhar na Continental. Conheço pessoas que trabalham na Continental. Pois é, dentro da Continental tem, não é só uma empresa, são 4 segmentos lá. Então a pessoa pode trabalhar com várias coisas lá dentro, pode crescer, é uma empresa que te dá uma longevidade muito boa de trabalhar. Claro que tem alguns requisitos, eles me perderam, Carlos, eles me perderam a Continental por causa de um requisito. Porque lá na agência, quando eu fui buscar uma vaga lá, a agência disse que tinha que ter 1,69 m, né? E aí, por causa de pouquinhos, eles me perderam, né? Eles me perderam, então, isso é um detalhe. Se você não é tão alto, é pouco alto como eu, talvez a Continental não vai ser para você. Mas existe mesmo, outra. Cara? Tem isso mesmo? Tem isso. Mas isso é norma da agência de emprego, né? Caramba, não é norma da Continental. Tem que ter um perfil na questão de altura. Porque tem gente lá na Continental que trabalha e que tem uma estatura menor. Eu não sei se diminuiu, mas aí eu já me informei. É porque a empresa mesmo ela não tem essas normas, mas a agência tem. Que contrata, né? Inicialmente. Se alguém souber por que é e quiser me corrigir, fica à vontade aí nos comentários e explicar pra gente o porquê dessa regra, né? Mas enfim, não deu certo na Continental, tem dezenas e dezenas aqui de metalúrgica, se esse é o seu segmento. Se a pessoa quer trabalhar com costura, com confecção, aqui tem a Tifose, que é muito grande. Verdade, é uma tem fábrica. Tem a Salsa Jeans também, que é muito grande. São duas marcas de... Duas empresas grandes. De roupas, né? Isso, famosas aqui em Famalicão. Se a pessoa quer trabalhar com alimentos, não gosto de trabalhar com ferro, não gosto de trabalhar com roupa, eu quero trabalhar com alimento. Aqui em Famalicão tem a Seara também, que é muito grande, emprega muita gente, que fica aqui pertinho do centro de Famalicão. E, como eu falei, tem várias outras opções. Por exemplo, lá em Santo Tirso tem a Airbus, uma empresa gigantesca, multinacional, que está a 25 minutos daqui. Airbus de avião. Ô, louco. Lá em Santo Tirso. É mesmo? Então, estar em Famalicão significa poder abranger toda essa região, todas essas vagas, né, que tem. E falta mão de obra. Tem um leque grande de opções de possibilidades de trabalho para quem vem morar nessa região aqui, né? Então,
Se você está pesquisando, você está aí no Brasil, olha, falando sobre pesquisando, antes de qualquer coisa, você tem que ter um visto para você vir para cá. Sem o visto, aquela história antiga de vir como turista e ficar por aqui, você vai dar com os burros na água. Não faça isso, porque você vai atrasar muito a sua vida, se é que assim posso dizer, né, José? O que você tem a dizer sobre isso? Porque hoje tem o visto de trabalho, tem o visto de procura de trabalho. Sabe alguma coisa sobre esse tal de visto de Via Verde? Sim, sim, o Via Verde. Vamos falar da primeira pergunta, o visto de trabalho. Hoje eu gravei um vídeo uma vez falando que, uma vez não, está com poucas semanas, falando que hoje em dia estava muito fácil vir para Portugal. E o que eu quis dizer é que está fácil vir para Portugal legalizado, da forma correta. Alguns anos atrás não tinha essa possibilidade, né? Até tinha, mas era muito caro os vistos, não era todo mundo que tinha acesso. Hoje em dia a gente tem visto para tudo que é lado, né? Para você vir legalizado e poder aí ter um início mais tranquilo aqui em Portugal. A questão do Via Verde é uma excelente oportunidade que está saindo aí agora, que já foi aprovado, porém não é todo mundo que vai se englobar, que vai estar apto a usufruir do Via Verde, porque o Via Verde ele vai abranger pouquíssimas empresas aqui em Portugal. Para uma empresa poder usar o Via Verde, ela tem que ter um faturamento de 250 milhões anuais, ela tem que ter no mínimo 150 funcionários, então isso é para empresa grande. Então a gente vê que tem muitas pequenas empresas aqui que não vão estar dentro do padrão ali do Via Verde. Nesse caso eu acredito que o perfil para atender no caso da Via Verde tem que ser um perfil de alta demanda, uma pessoa que tem uma profissão muito bem requisitada, deve ser isso, né? Geralmente as pessoas que trabalham na construção civil, qualquer área, vão ser muito beneficiados com esse visto, né? Porque o setor de construção civil é um que mais sofre aqui em Portugal por falta de mão de obra, né? O Carlos aí sabe, porque o Carlos atua nessa área, então falta muita mão de obra. Então o Via Verde também é para suprir também essa carência. Maravilha, show de bola. Agora um outro assunto aqui, José, falando sobre questão de quem tem crianças, né? Que é um dos fatores que mais traz as pessoas para cá, são as pessoas que têm filhos, crianças, adolescentes e jovens. O que você diria para quem tem filhos? E a preocupação é essa, arrumar um lugar, morar em um lugar que tem toda essa estrutura. Tendo em vista que é o que mais as pessoas procuram, educação para os filhos, segurança, qualidade de vida. Sobre quem tem criança, diga aí para nós. Famalicão, para uma família que tem filhos, é excelente para criar filhos. Por quê? Está cercado de escola, para tudo que é lado aqui tem escola para todas as idades, certo? Claro que aquelas crianças menores de 5 anos é um pouco mais difícil. Isso não é só aqui em Famalicão, em qualquer lugar de Portugal vai ser um pouco mais difícil, creche, infantário para crianças menores de 5 anos. Agora, depois de 5 anos, você encontra vaga aqui quase que em qualquer época do ano, sabe? É muito fácil matricular a criança na escola, a criança não fica sem estudar aqui e é um ambiente muito bom para a criança. Por exemplo, aqui as crianças têm piquenique, tem passeio, tem esporte, tem aulas ao ar livre. A Elisa mesmo essa semana foi lá para o Parque da Devesa, olha aí, qual é a criança que não quer estudar? Eles saem do ambiente, né? Qual é a criança que não quer estudar, que sabe que vai chegar na escola e vai ter um passeio para o parque, né? Então, tem aulas muito didáticas, muito interativas, com várias atividades extra sala ali, né? Fora da sala. Então isso é muito bom. A Sara, minha filha, que morou aqui 1 ano, ela gostava muito da escola, né? Ela voltou para o Brasil agora há pouco porque sentiu saudade da escola do Brasil, sentiu saudade dos amigos, dos ciclos irmãos, de amizade, família, da mãe, e muito compreensível isso, né? Nem todo mundo vai chegar aqui e vai se adaptar, mas no caso da família completa aqui, não tem como não se adaptar por causa dessa estrutura. As crianças, é muito comum a gente ver criança indo sozinha aqui para a escola, criança de 9, 10 anos, vão sozinha para a escola. Então só isso, eu já digo que vale muito a pena, você saber que o seu filho está na escola e está seguro e tem um ensino de qualidade, né? Porque a gente sabe, gente, que não é querendo falar mal do meu país, mas a gente sabe que o nível de educação aqui é muito superior ao nível de educação das escolas do Brasil. E a Sara mesmo falou isso, ela estudando lá no Brasil agora, disse para mim, pai, aqui é muito fácil, estou gostando muito. Eu creio que isso não seja geral em 100% do Brasil, mas na grande maioria, certeza de que realmente. Por causa até porque essa qualidade que você falou, essa variedade, né, de
estuda dentro, sai para fora, faz atividades fora, viaja para cidades vizinhas, enfim. Isso faz com que a criança ela desenvolva mais e ajuda muito na educação e no desenvolvimento da criança, né? É isso aí. Bom, o que falar mais da cidade de Famalicão? Olha, só o fundo do vídeo ali você já vê que a imagem tá show de bola. E nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Famalicão. E aqui em frente à Câmara Municipal de Famalicão é onde fica também os estúdios do nosso amigo José, a empresa do José, né? Que é... Fala um pouco da sua empresa aí, José, para nós. Aí, gente. A gente trabalha no ramo de personalizado aqui em Portugal. A gente faz canecas, camisas, chaveiro, essas coisas, lembrancinha, e faz também alguns itens de gráfica, né? No momento a gente não está com a loja aberta ao público, a gente atende online, diretamente no WhatsApp ou no Instagram, porque por causa de tempo, né, de conciliar. Para eu estar com a loja aberta, eu tenho que estar lá dentro ou então contratar um funcionário. Atender toda a demanda. E contratar um funcionário no primeiro ano de empresa aqui é um pouco difícil, né, financeiramente falando. Então eu optei por deixar a empresa online e aí no mesmo espaço que tem a loja em cima, embaixo acontece o nosso podcast, inclusive que o Carlos já participou, né? Tem um vídeo dele lá, uma entrevista dele lá falando sobre trabalho, sobre pintura, sobre obra, construção civil, sobre quem era o outro? O Manassés. E o Hélio, que é o eletricista. Exatamente. Né? Então é isso. Pintura, podcast, eletricista e construção no geral, né? É verdade. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui que a gente está gravando. E olha, por ser hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu queria dar aqui os meus parabéns ao José, que chegou, superou, foi mesmo gigante, né? Nós saímos do nosso país e saímos com foco, com objetivo, determinado a lutar, né? É muito difícil, a gente sabe que é muito difícil mudar de país, ainda mais quando a gente vai para um outro país, outra cultura. Graças a Deus aqui, Portugal tem as suas vantagens por ser uma língua, né? A língua portuguesa não é igual à nossa, mas fica mais fácil de entender e dentro de pouco tempo você acaba se adaptando. Então o José, que saiu lá do Ceará, eu saí de São Paulo, mas antes de sair de São Paulo, você já tinha migrado no Brasil, não? Não. Saiu do Ceará direto para cá. Foi. Eu saí de São Paulo, mas eu já tinha saído de Minas Gerais com 14 anos de idade, migrei, né? Migrei para São Paulo e depois de alguns tantos anos, imigrei para Portugal. Estou aqui muito bem, graças a Deus, lutando, não é fácil, muita luta. Chegamos aqui no início, é uma guerra, né, José? No início você tem que matar um leão por dia, meu cara, até você se adaptar. E hoje estamos aqui trabalhando para poder oferecer o melhor para a nossa família e oferecer o melhor de nós para o país também. Então, meus parabéns ao senhor José, trabalhador, guerreiro. Parabéns para mim também, trabalhador. E olha, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui no nosso canal Carlos em Portugal. Corre lá no canal de José em Portugal. O podcast é o mesmo ou é outro, né? É JP, é outro canal. É outro canal, J Podcast, que é o podcast do José, que tem vídeo toda semana. Uma vez por semana ou mais? Uma vez por semana, dia de sábado, às vezes quando não vem no meio da semana, né? Que é muito bacana, porque traz muita informação, histórias de pessoas que podem ajudar você no seu processo de imigração também aí, tá bom? Então, muito obrigado. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você achou da cidade de Vila Nova de Famalicão. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha. E um forte abraço a todos vocês que estão aí nos 4 cantos dessa terra, sabe Deus aonde, imigrando ou não, seja você português imigrando aí pelas Europas afora, seja você brasileiro pelos 4 cantos dessa terra. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.